Bom dia. Oi, bom dia. É tudo isso que eu sei em português. Eu sou o Joel Victorian, eu sou diretor americano de vendas para a América do Norte, também na área de aquisições. Estou trabalhando na Zoho por, vamos dizer, quase 12 anos, então é uma jornada. Hoje, a discussão de hoje, o debate de hoje. Ah, isso aqui sou eu, juro. Nosso bate-papo de hoje vai ser sobre dois assuntos. Vai ser sobre CRM, que vocês têm certeza que são familiarizados, e também sobre a cultura da sua organização. E como essas duas coisas se combinam, como a harmonia entre elas. É importante que a cultura seja uma coisa que fique imbuída na sua organização, não só na organização e nas pessoas, mas também as pessoas também. Vamos ser honestos, a organização só é boa porque tem pessoas trabalhando nelas. São responsáveis para compartilhar as mensagens, por liderar pelo exemplo, e aquelas pessoas são também responsáveis para se certificar de que a sua marca, a sua organização tem a melhor reputação possível à medida que eles se encaminham para o sucesso. Então, primeira coisa que vamos falar sobre CRM. Levantem a mão todos, vocês, pessoal, se vocês sabem o que significa. Ah, achei que deveria ter mais, hein? Mais mãos levantadas. É a gestão de relações de consumidor, com o cliente. Aqui é uma coisa que as pessoas acham que sabem, mas de fato não. Porque tem várias interpretações. Como é que vocês interpretam cultura? Para mim, cultura é importante porque é uma representação de quem você é quando ninguém está olhando. Todo mundo pode ter um rostinho legal, bonito. As pessoas podem mostrar a sua melhor versão de si mesmo, mas quando não tem relevância, quando não importa, as pessoas não têm ideia da empresa. Vamos falar um pouquinho sobre o propósito. Algumas empresas usam CRM, outras não. Eu acho que todas deveriam. Claro, não sou pago para dizer isso, mas eu acho que sim. E vamos discutir um pouquinho sobre um pouquinho desses pontos também. Vamos falar um pouquinho sobre como a Zoho está transformando softwares enquanto uma commodity acessível a qualquer pessoa. Também falaremos sobre algumas das organizações de CRMs e como que eles poderiam e deveriam usá-las. E também o posicionamento. Todo mundo entendeu aí, pessoal? Não? Ah, beleza. Então, cultura definição. Isso aqui é uma. Pesquisei no Google. Então, a interpretação é a chave. Então, todas as formas de vida, incluindo, por exemplo, as populações que foram passadas de gerações a gerações. Peguei isso no Google. Beleza, obrigado. Mas o que significa para uma organização? A parte do processo, das perguntas que me fazem, eles perguntam qual é a cultura da empresa? E é muito difícil articular essa cultura específica. É algo que você tem que estar envolvido, alguma coisa que você tem que estar imerso. Então, quando eu trago pessoas para trabalhar conosco na Zelro e eu começo a discipliná-las na cultura da empresa, não é o que eu digo, é o que eu faço. É que eu mostro a eles diariamente sobre como a cultura me infecta enquanto indivíduo e muda a maneira que eu lido meu dia a dia. Muda as discussões e bate-papos que eu tenho com os clientes diariamente, porque os melhores vendedores, vamos ser honestos, é aqueles que estão vendendo alguma coisa que eles acreditam. Se eles não acreditam, vocês estão vendendo sonhos vazios em algum ponto, bom, é complicado, mas se vocês têm que fazer parte de quem você é enquanto um indivíduo. A tradução disso para mim diz muito respeito da incorporação disso tudo. 12 anos atrás, eu era uma pessoa diferente. As minhas visões eram diferentes. Meus desejos eram diferentes. Eu não tinha essa obsessão por tecnologia. Uma vez quando eu comecei a Zoho, isso me deu a oportunidade de olhar o outro lado da história. Os negócios estavam começando, os dinheiro, os fundos, os recursos, mas como é que a gente chega ao sucesso com tudo isso? Como é que a gente direciona? É fácil quando você pensa, mas você vai colocar na posição dos outros, vocês vão pegar.
para tudo que vocês falam, mostram, para cada coisa que você pergunta que você faz, tem que ter um senso de curiosidade bem genuíno. Qual seria a sua motivação para utilizar todos os seus recursos para fazer isso, independente de qualquer coisa. Pode ser software, consultoria, pode ser qualquer coisa, mas a coisa que mais importa, que tem mais importância, é como você comunica com esse indivíduo. Como que nós trocamos informações e compartilhamos histórias para que eu possa pegar essa informação e incorporar tudo isso naquilo que falamos anteriormente. É bem importante, porque com as vendas, vocês sabem, vocês, por exemplo, vamos imaginar esse cenário, as pessoas ligam para vocês, fazem perguntas, e daí você dá seguimento ao processo. Eu gosto de voltar à ideia de ter conversas, discussões, bate-papos. A gente nem precisa falar sobre o software, a gente pode falar sobre o seu negócio, porque é a coisa mais importante para eles. Então, naquele momento, também tem que ser a coisa mais importante para mim. Entender os seus negócios, como que eles operam, a sua definição de sucesso e discipliná-los nas ferramentas que nós fornecemos para ajudá-los a chegar lá. E esse é o objetivo principal final. Agora, sobre os identificadores de cultura, é o que eu já havia dito antes. O que vocês estão fazendo quando as pessoas não estão olhando? Algumas das coisas que eu recomendo a minha equipe a fazer é agir como se estivesse falando com a sua mãe, na verdade. Será que você venderia esse produto para sua mãe? Será que você, ou por exemplo, seu pai, seu primo, para usar tal software para chegar a sucesso nos negócios? Se vocês puderem responder dessa maneira, talvez vocês estejam na empresa errada. Mas se vocês olharem para dentro, será que isso chega, faz sentido para mim? Será que isso, será que eu posso compartilhar as mensagens diariamente para milhões e milhões de pessoas e ter confiança naquilo que eu faço? É importante. Temos que nos perguntar isso todos os dias. A questão é a seguinte, essas informações são bem fáceis, vocês devem saber, com certeza. Eu gostaria que vocês focassem aqui nesse último ponto. No final das contas, todo mundo, tudo é sobre o dinheiro. Quanto dinheiro eu estou gastando, quanto dinheiro eu estou economizando, etc e tal. Então, a lição mais importante de implementar alguma coisa do CRM ou outro tipo de solução baseada em software é guardar tempo, economizar tempo, seja do número de cliques que leva para levar o cliente no sistema, ou até que leve até o final do processo, na pós-venda. Economizar tempo significa economizar dinheiro para o dono do negócio, até para os próprios empregados. Isso é importante porque a, a única a única coisa que eles vão ficar falando no final do ano fiscal. Conseguimos, estamos no vermelho ou verde, ou como é que está a situação. As ferramentas que você coloca nos seus processos são tão importantes que serem trabalhadas nos estágios mais iniciais, já que uma vez, quando vocês começam a crescer, escalar, isso se torna parte da sua realidade. Se o CRM não for implementado no começo, claro, não é o final dos tempos, é desafiador. Vocês querem que vocês querem que os softwares sejam desenhados para uma vertical específica, para o marketing específico. Se você não conseguir usar esse software para adotar seus processos bem no começo, por exemplo, é difícil ensinar coisas novas para as pessoas mais antigas. É difícil. Talvez eles nem. Talvez as pessoas nem sabem, mas. Nem conheçam, mas é parte das primeiras coisas que eles fazem. Isso vai consequentemente se tornando parte da cultura, e não do indivíduo, mas da cultura. Saber operar alguma coisa diariamente, mesmo sem supervisão. E é importante que vocês se atentem a isso. Agora, o que a Zoe está fazendo? Zoho está fazendo isso para... E não, claro, voltando àquela ideia inicial,
Nós queremos software de negócios que sejam acessíveis a todos. Nós criamos algo chamado CRM para todo mundo, CRM for E. Esses pontos aqui falam sobre os objetivos do CRM 4E. Pois o nome para mim diz tudo. A gente quer que todo mundo tenha acesso, né, nos negócios, ao software. Não tem que se custar os olhos, a cara. Tem muita competição no mercado, mas o que a Zorro está fazendo é certificar que todo mundo que está aqui, todos que não estão aqui também, têm acesso a essas ferramentas para os seus negócios. E nesse lado aqui da sala, se esse lado aqui tivesse marketing e se aqui tivesse vendas, na maioria das organizações, eles dificilmente saberiam que o outro faz. Eles podem falar de vez em quando, ah, beleza, mas não. Mas no sistema, no software, na plataforma, um não sabe o que o outro faz. Eu tenho certeza que todo mundo experimentou isso em algum momento da sua trajetória. E nós sabemos os problemas, a falta de comunicação, a falta de transparência. A outra coisa relacionada a isso, esse cenário, são os custos. É sempre, tudo diz respeito ao dinheiro. O custo das licenças, licenciamento, de marketing e vendas poderia ser bem fora do seu orçamento. A gente vamos ver o que isso, isso, nossa visão permite que todo mundo tenha a mesma visão dentro de uma mesma cultura, para que quando o marketing lança uma campanha, as vendas sabem conhece a campanha, sabem uma descrição, sabem todas as informações porque são importantes. Os vendedores sabem o que é importante para o marketing. A mesma coisa podemos dizer o que acontece no lado das vendas. Se tivermos um cliente que você está ali conversando com ele, claro, vocês não querem enviar um monte de e-mails de campanha. Ele já está num processo. Essa disciplina já aconteceu através de e-mails, conversas via telefônicas. Então, a marketing tem uma visibilidade. Se o marketing tiver essa visibilidade sobre o que acontece no outro departamento, isso pode mudar, dar um novo olhar sobre esse sistema. Ficou claro para vocês, pessoal? Maravilha! Agora as organizações e os CRMs, talvez vocês podem pensar que estão lado a lado, mas não necessariamente. Muitas pessoas em vários estados nos Estados Unidos, alguns deles ainda usam planilhas Excel. Vocês ainda usam Excel? Ah, não, lá no fundão tem gente que usa Excel ainda. Vamos falar um pouquinho depois sobre isso. Então, pensem sobre. Vamos pensar na visibilidade ou falta de visibilidade dessa planilha. Quando alguém faz uma mudança numa coluna, numa linha que você levou horas e horas e horas para fazer, já era. Ah, por exemplo, o pessoal lá deletou acidentalmente. Ok. Mas com ferramentas colaborativas, vocês basicamente estão lá lado a lado com todo mundo. E aqui é o ponto do CRM, é o ponto principal do CRM. Trazer a união dentro dos departamentos, em organizações que geralmente trabalham em silos. Novamente, voltando à ideia de marketing e sales, e vendas, que são as áreas que eu tenho mais familiaridade, tem que ter transparência, tem que ter colaboração. Talvez tenham questões ali, mas obviamente, com qualquer solução que vocês escolham, certamente haverá habilidade de edições com permissões, tendo permissões necessárias. Talvez, talvez o marketing precisa saber, por exemplo, o vendas está fazendo e vice-versa. A questão é, qualquer solução que você escolha vai lhe dar uma oportunidade, a habilidade, um ponto de flexibilidade para fazer esse tipo de mudança acontecer. Então, vai ser incorporado nos seus processos de negócios, não necessariamente como vendedor. Claro. Agora, vamos aqui. Onde estamos nós no mercado? Para vocês que não conhecem, a Zorro começou de olho nos mercados menores. A gente sempre teve muito orgulho disso. Então a gente tem muito orgulho até hoje. Quando as pessoas ouvem, né, o nosso nome Zorro e não têm certeza do que se trata, geralmente eles nos associam a companhias melhores, empresas menores. Essa reputação está seguindo a gente por anos e anos e anos. Mas o que as pessoas realmente não sabem que não é onde nós estamos no dia de hoje.
Nós não nos vemos dessa maneira. Então aqui temos uma lista de alguns dos nossos competidores atuais. E uma das coisas que nós fazemos um monte de coisa. Então, por exemplo, workplaces, projetos, analytics, só alguns, né? Tem mais de 60 questões, projetos. Salesforce, força de vendas, tenho certeza. Dynamics, ou a Dynamics. A razão pela qual o MS está em parênteses, Microsoft, a gente não está competindo com o processo, não estamos competindo com o Microsoft. Por exemplo, todas essas questões. Então, o Zoho tem um produto competitivo para cada coisa que a Microsoft faz. Então, a gente não vai competir com alguma coisa específica que ela produz. Vamos competir com eles de cara, direto, como um todo. A questão é a repetição que nós temos nos negócios, empresas menores, nos ajudou muito a chegar nesses lugares que estamos agora, mas de uma maneira bem diferente. O objetivo principal da Zoho é chegar a qualquer um cliente, qualquer pessoa nosso CEO na Índia, ele vai até os clientes da Índia, em qualquer área que faça sentido para ele, para encontrar com eles. Vocês conhecem algum CEO que faça isso diariamente? Eu não conheço, essa é a primeira vez que. Claro, claro que os CEOs vão visitar os grandões, mas para aquelas lojinhas, para o banco local, para o mecânico, geralmente não acontece. E é por isso que a abordagem do Zoho é muito única, é muito significativa, porque traz o elemento humano de volta no jogo. Claro, não falei vendas, mas falei de volta ao jogo, ao bate-papo, à conversa. Porque no final do dia eu vou entender quais são as suas motivações para chegar e ir pro trabalho todos os dias e lutar, dar duro para ter sucesso no trabalho. Essas são todas as coisas que são muito, muito importantes, não só para as pessoas lá acima, mas todas as pessoas na parte mais baixa também. Porque nós somos tão bons quanto os nossos funcionários que representam a empresa. Então, é por isso que a cultura é uma coisa que é incessantemente falada e debatida, mas tem muito diferente, tem um significado diferente de pessoa para pessoa. Para os líderes tem uma que cultivam essa cultura, que cultivam a missão da empresa, se ela tiver uma, é claro. Eles têm que liderar pelo exemplo. Se não começa ali, na parte de cima, no topo, vai ficar perdida, vai ficar tudo perdido. Porque, novamente, a cultura é uma palavra que tem diferentes interpretações. Independente da tradução, da definição do Google, independente da definição do Google, você vai interpretar, vai personalizar esse significado. E aí ele vai incorporar ao seu comportamento. Então, se você não acredita em utilizar um CRM na sua organização, como é que você vai fazer com que os seus funcionários adaptem o seu uso? Como é que vocês vão fazer seus funcionários terem uma conversa, um bate-papo gostoso com outra organização ou empresa? Não para vender, mas para fazer com que eles usem e implementem estratégias também. Uma das grandes ferramentas do CRM é a adoção. Temos aqui a implementação, nós todos sabemos, mas vamos falar sobre a adoção, porque é o que traz dúvidas nas pessoas. Se eu não utilizasse o CRM do Zoho todos os dias e trabalhasse todos os bugs e todas as questões que o problema pode apresentar, eu não conseguiria articular minha equipe para que eles possam utilizá-los ou encará-los todos os dias. Uma das coisas que eu falo sobre as vendas telefone é que todas as coisas que nós falamos, todas as coisas que nós vendemos, todos os produtos que nós utilizamos diariamente, eu passei por situações nas quais o cliente estava na própria plataforma, mas a venda, a empresa que vendia a plataforma nem usava. Será que faz sentido isso? Não, não faz sentido. Não faz sentido nenhum. Então é importante que aqueles que estejam mais em cima incorporem a cultura, aqueles que estão abaixo dessas pessoas recebam a cultura, mas também acreditem nela. Você,
Vocês têm que estar junto da empresa. E também temos outras aqui, a HubSpot, outra plataforma bem legal, a Zendesk, eu acho que todo mundo já ouviu falar. O novo player, o Udo. Talvez vocês possam ver muito marketing com essas empresas. Mas uma coisa que é importante para se perceber, as coisas não são tão assim como parecem ser. Porque na Zoho, acontece direto também. Uma coisa, a gente está nessa empreitada há muito tempo, mas estamos abrindo escritórios aqui no Brasil, em outros países latino-americanos, na Colômbia, Peru, nos escritórios americanos, todos os lugares. Então, talvez vocês não nos vejam num comercial do Super Bowl, ou numa propaganda, ou no comercial, ou na internet, mas se vocês olharem ao redor, estamos por tudo. Temos muitas divisões múltiplas, algumas em 500 empresas, talvez até, e temos o Zoho Corp, que são que abraça outras instituições. Então, voltando à mensagem inicial, nós queremos compartilhar nossa cultura com indivíduos tais como vocês, para que vocês possam encontrar softwares, utilizar software que não sejam só baratos, mas possam ser escaláveis para os seus negócios. Porque o que vocês querem é crescer e nós queremos que vocês cresçam. Não é numa perspectiva de receita, mas uma perspectiva de funcionário também. Porque, novamente, a sua empresa só é tão boa porque tem as pessoas ali boas trabalhando. Se vocês não estiverem tratando seus funcionários com respeito, e honra, e confiança, todas essas coisas, como é que isso tem impacto na sua cultura? Porque, de qualquer maneira, eu vi culturas, vários elementos disso em várias culturas. Se não chega da liderança, da onde vai vir esse exemplo? Agora, com esse CRM, essa informação sobre CRM, tem prós e contras, mas vocês têm que ter a visibilidade, a colaboração, essa agressão, essa agressividade. Todos os negócios têm que fazer, mas a gente dá várias opções para os negócios, para as empresas. Vocês podem fazer isso no Zoho, no ecossistema do Zoho, com certeza. Vocês podem fazer isso em algumas partes do Zoho e algumas partes de outras aplicações, em qualquer parte dos seus negócios, mas é parte da flexibilidade, parte da escalabilidade que a Zoho fornece e também os softwares que nós fornecemos. Nós não queremos encontrar uma situação em que estamos falando da boca para fora, botando para fora nossa visão, eu forçando, né, goela abaixo. Não, não é o objetivo. O propósito final é a educação. Mesmo se você não adquirir Zoho, a gente quer que você conheça a cultura. Queremos que você conheça nossos objetivos, onde começamos, onde nós queremos chegar. É através das conversas orgânicas que temos no dia a dia que isso acontece, porque eu me importo com o que importa para você. E na maioria dos casos, isso é o que importa. Nós usamos essas ferramentas para disseminar a nossa palavra, a nossa cultura, para as mentes de todos esses indivíduos que estão sentados aqui e dos que não estão. Porque a adoção dessas coisas, uma empresa com CRM e como as empresas usam isso ou deveriam usar, é algo harmonioso quando acontece da maneira certa. E, mais uma vez, eu vou repetir, se não está vindo da liderança e descendo em todos os níveis, não vai permanecer. E, por isso, você precisa ser conhecido por essa cultura. Não como empregado, como funcionário, mas como cliente. Conhecer o que eles estão vendendo, o que eles estão fazendo. Eu sou um grande fã de calçados. Eu compro calçados loucamente, com base naqueles que eu me sinto confiante, confortável. E é exatamente isso que nós queremos como
organização. Queremos que vocês estejam confortáveis com os produtos que compram da gente, que tenham confiança no resultado dos produtos que compram de nós. Então, se vocês virem o logo da Zorro e encontrarem uma solução para um problema que vocês estão tentando resolver, não pensem duas vezes. Vocês pensam, a Zorro foi tão boa para mim em XYZ, por que eles não fariam nessa outra área? E essa é a beleza dessa questão. É o modo como funciona. Nós não estamos simplesmente instruindo vocês sobre coisas que vocês talvez não conhecessem antes, mas também estamos dando opções para resolver. E não precisa nem ficar dentro do ecossistema da Zorro. Por exemplo, quando nós falamos de cultura, nós darmos opções para você deixar a porta aberta para vocês comprarem algo fora do nosso ecossistema não é o normal, não é assim que os negócios costumam atingir sucesso. A maioria atinge o sucesso vendendo tudo que pode lhes dar lucro, porque é dinheiro voltando para o bolso deles. Mas nós fornecemos instrução, opções, porque no fim das contas, o que é melhor para o cliente é o que é melhor para a Zorro. Então, se vocês não comprarem de mim hoje, e aliás, eu não estou vendendo nada hoje, mas se vocês não comprarem de mim hoje e saírem daqui conhecendo mais do que sabiam quando chegaram para mim, isso é uma vitória, uma grande vitória, porque nas suas redes profissionais pode ser que haja um colega ou talvez um conhecido que com um problema semelhante ao que você está enfrentando e talvez não o mesmo orçamento que você tem para usar uma marca maior, mas a instrução que você recebeu através das conversas que a gente tem aqui e o modo como vocês estão sendo tratados como seres humanos e não como alvos, pessoas de quem eu estou tentando tirar dinheiro. Então, como seres humanos com uma conversa orgânica, vocês vão acabar recomendando a Zorro. Eu tive uma ótima conversa com o Joe. Ele me disse coisas muito boas sobre o que eles estão fazendo. Você devia dar uma olhada. E dessa forma, a cultura começa a ser recompensada repetidamente. Então, quando você está trabalhando para outra pessoa, você vai conhecer o melhor tipo de lead é a indicação. A conversão é ótima. E como você consegue indicações? É tendo um bom serviço ao cliente, uma boa experiência do cliente. E isso começa desde o primeiro e-mail de marketing e vai até a ligação da equipe de vendas, a ligação da equipe de suporte, quando você entra no chat e faz uma pergunta e recebe uma resposta, tudo isso é importante. Mas se todas essas coisas funcionarem em silos, como é que uma mão vai saber o que a outra está fazendo? Como é que um lado vai conhecer o outro? É impossível. Então, mais uma vez, com o CRM para todos, é aqui que ele entra em jogo. Esses concorrentes podem ter algo desse tipo, mas eu estou na frente de vocês aqui hoje dizendo, eles não têm nada igual ao que nós temos. Simplesmente não tem. Porque nós nos posicionamos a partir de um ponto de vista humano e eles a partir do ponto de vista dos negócios. Então, construir o software como commodity para garantir sucesso das pessoas, porque queremos que as pessoas tenham sucesso, não é algo que vocês veem com muita frequência nesse ambiente de SaaS. Isso, novamente, é parte da cultura e eu vou ficar voltando a esse ponto, porque é importante, a cultura, a cultura, a cultura. Então, mais uma vez, se o CRM não é algo que vocês costumam usar todos os dias, aprendam sobre isso. É uma ferramenta muito poderosa, dependendo de como vocês a utilizarem. Com a nossa plataforma, ela é muito escalável, muito flexível. Vocês podem reduzir o uso e deixar bem simples, ou podem torná-la super complexa com outros aplicativos do nosso ecossistema. Então, errei o botão, desculpe. Então, vou deixar essa linha aqui um pouquinho.
E o mais importante que vocês podem levar disso é entender, todos vocês entenderem quais são as suas opções. Nós estamos nos aproximando de vocês com humanidade, com humildade, com confiança, porque essas são as coisas pelas quais vocês vão nos lembrar. Isso é parte da cultura e de como nós usamos a visibilidade, transparência, colaboração. O mundo das vendas pode ser muito duro, capturando leads, clientes, mas a cultura que começa lá no topo é aquela que encoraja a humildade, a honestidade, todas essas coisas. Ela vai tornar muito fácil a adoção dessas plataformas no departamento de vendas. E para ser uma representação precisa da sua cultura, porque é aí que tudo começa. Começa com as conversas que você tem e vai até o modo como você utiliza o sistema, como você estimula as outras pessoas a usarem esse sistema. Tudo isso começa com a cultura e começa na liderança. E eu sei que eu estou terminando um pouco cedo e tenho certeza que vocês não vão se incomodar com isso, né? Então eu vou dizer obrigada. Muito obrigada.